incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Suba a ti nossa adoração. Suba a ti a nossa adoração. Suba a ti a nossa adoração. Suba a ti a nossa devoção. Suba a ti o nosso amor. Graça e paz, terra da conquista. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Seu amor dura para sempre. E estamos aqui nessa noite para mais um culto, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, glorificando a Deus pelos seus livramentos, pelas suas misericórdias e pela sua imensa graça que é liberada sobre a nossa vida dia após dia. E eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar, adorando ao Senhor, engrandecendo o Senhor, entregando esse culto, que não sejam apenas alguns minutos, algumas horas, mas que esse seja o anseio constante do nosso coração. Uma vida que é para o Senhor um sacrifício vivo, um sacrifício espontâneo ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu te entrego nessa noite este culto, que não seja apenas, Senhor, um ritual específico ou religioso, mas que seja o desejo e o anseio do coração do teu povo. Uma vida, Senhor, que chega para ti como um aroma suave, uma vida, Senhor, que é recebida por ti como uma manifestação de adoração de um povo que tem um coração voltado para ti, que te ama de todo o coração, com toda a
força, com todo entendimento, onde possamos verdadeiramente revelar a Ti que Te amamos, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de nós mesmos. O Senhor é o nosso amor maior. Recebe o nosso culto, fala conosco, ministra o nosso coração, nos conduza e direciona ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Meu amado, nesse momento eu convido você a se preparar para a adoração. Você vai estar juntamente com a sua família, louvando, adorando e engrandecendo ao Senhor nessa noite. Convido você a, durante o momento de adoração, se colocar de pé e adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor não é como se você estivesse na igreja, porque você é a igreja juntamente com a tua família, com os membros do corpo. Mas eu convido você a adorar de uma maneira intensa. Não se acomode, não fique muito confortável aí na sua cadeira ou no seu sofá, mas se levante, adore ao Senhor, erga as suas mãos, feche os teus olhos, glorifique e exalte o nome do Senhor, que a tua adoração flua no teu lar, a ponto da sua rua ser tomada por essa ambiência de adoração, seus vizinhos serem tocados. Amados, em nome de Jesus, que o seu culto, que a sua adoração faça barulho. Não preste um culto silencioso, não que seja pecado ou que um tem mais poder que o outro, mas para que verdadeiramente você não se acomode no conforto do seu sofá, no conforto da sua casa, mas que você compreenda e entenda que você está prestando o seu culto ao Senhor e Ele é digno de receber um culto que empenhe toda a tua força, o teu entendimento, um culto vigoroso, um culto fervoroso, uma adoração intensa em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Graça e paz, amados. É uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor, para juntos novamente clamarmos pela presença dEle, pela ação do Espírito. Nós cremos que é um tempo onde o Senhor está nos chamando para estarmos mais próximos dEle, mais próximos da Sua presença. Por isso, nessa noite eu quero te convidar mais uma vez a adorar ao Senhor com o teu melhor, adorar ao Senhor com a sua família, o teu lar, atrair a presença do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 3, 17, 18: Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, a imagem como pelo mesmo expor. Aleluia, nós somos transformados de glória em glória. Eu creio que é isso que o Espírito está trazendo sobre a sua vida nesses dias. Eu creio que é isso que o Espírito quer fazer na sua vida nesses dias, te transformar de glória em glória, trazer a presença dele sobre a sua casa, a presença dele sobre a sua família. Nesse momento eu queria te pedir que você juntasse a sua família, começasse a atrair a presença do Espírito, pedindo ao Senhor que venha trazer liberdade, que venha trazer liberdade sobre a sua vida, que venha trazer liberdade sobre a sua casa. Creio que o Espírito Santo está aí, está te envolvendo. Comece a levantar a sua voz, a agradecer ao Senhor pelo dia, pela semana, por aquilo que Ele proporcionou viver nesses dias. Aleluia, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, traga liberdade, para que possamos fluir na Tua presença, para que possamos fluir, Cada casa,
cada vida possa fluir na tua presença nessa noite. Você pode declarar comigo? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que está cansado, seja livre. Você que tem sede, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Somos livres, somos livres. Oh, liberdade está neste lugar. Declare com misericórdia e graça, fluindo. Eu sou livre. Declare com toda a tua força: Jesus reina neste lugar. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Eu sou livre. Você é livre. Você é livre de todo o pecado. Você é livre para viver o melhor de Deus. Creia. Creia. Você é livre. Nada pode te impedir de viver o melhor de Deus esses dias. Apenas se coloque diante da presença do Espírito Santo. Ele vai trazer essa liberdade, Ele vai trazer essa paz, Ele vai trazer essa doce presença do Espírito sobre a sua vida. Creia que você é livre, nada pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Creia que o sangue de Jesus pode te lavar de todo pecado.
Creio que o sangue de Jesus pode ser derramado sobre a sua vida, trazendo essa liberdade, te limpando, te restaurando. Declare comigo, declare comigo. Oh, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre pelo sangue do Cordeiro. Eu sou livre. Eu sou livre. Amado, nesse momento nós vamos fazer a entrega do dízimo das ofertas. Queria te convidar a estar entregando a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. Está aqui embaixo o número da conta da igreja. Você pode estar depositando, ou então, da maneira que você achar melhor, procurar a liderança, procurar as pastoras, procurar as pessoas que estão tesoureiro da igreja, da maneira que você achar melhor. Aqui embaixo está o número da conta, se você quiser fazer a transferência, tá ok? No momento nós vamos declarar uma canção que fala sobre aonde estivermos, o Senhor vai derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus, Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz o seguinte: e tudo o que fizeres, fazei de todo o coração ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa e a herança, e Cristo Senhor é quem servis. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é quem nós servimos, por isso nós devemos entregar o nosso melhor a Ele. Queria te convidar a levantar do sofá aí, se você estiver no sofá, onde você estiver, convidar a sua família a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor nessa noite, amém? Palma! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Minha entrada e a minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. E tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Palmas! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará.
minha entrada e a minha saída. Bendita será sobre minha uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Que eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Você pode declarar: toda sorte o Senhor preparou para ti. E em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Declare: toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para ti. E em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Você é mais que abençoado! Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É uma honra, é um prazer poder adorar o Senhor, glorificar o Senhor e saber que nenhuma circunstância é capaz de roubar a nossa adoração. Nenhuma circunstância é capaz de impedir que da nossa boca e que do nosso coração, acima de qualquer coisa, flua a adoração ao Senhor, que dos nossos lábios ou nos nossos lábios nunca falte a honra, a glória e o louvor ao nosso Deus bom, fiel e todo poderoso. Amém? Não deixe que essa ambiência fuja, não perca, que a tua mente e o teu coração estejam preparados por esse ambiente de adoração para a ministração da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amado? Abre a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29, isso mesmo, Jeremias capítulo 29, ok? Versículo 4 ao 7. Semana passada o irmão Peter ministrou também em Jeremias capítulo 29. Eu já estava preparando aí essa mensagem, então houve uma testificação da parte do Senhor, e é sempre especial quando essas testificações acontecem. Não cremos que isso se faz uma coincidência, mas cremos que isso é um alinhamento, é uma testificação aí da parte do Senhor. Amém? Eu queria trazer uma palavra para a igreja, ainda tratando sobre o nosso cenário atual. Continuamos ainda nos reunindo online, sendo igreja e comungando muito mais aí nas questões online, no grupo, na rede social, evitando o contato físico, mantendo o distanciamento social. Não é com prazer que fazemos isso, mas por necessidade e entendendo ser algo, um assunto muito importante de responsabilidade social e também de um zelo espiritual
precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E amando ao próximo como a nós mesmos, nós não temos apenas o temor de uma contaminação, porém nós cuidamos e preservamos o próximo de ser contaminado. E esse é o maior intuito aí do isolamento social, não é nem da gente não se contaminar, mas evitar a contaminação de outros. E no meio disso nós estamos ainda reunidos assim online, orando que, segundo a vontade e o propósito do Senhor, esse período seja abreviado, porém declaramos que o Senhor é soberano, que a sua vontade ela é perfeita, ela é boa e agradável, e nos submetemos ao tempo de Deus. A Bíblia diz, a gente tem falado sobre isso, que o sábio ele tem discernimento sobre o tempo e o modo de todas as coisas, e nós estamos vivendo nesses tempos adversos, buscando na sabedoria que vem do alto, compreender o propósito de Deus para esses dias. Então, meu amado, em nome de Jesus, estamos aqui vivendo esses dias, nessa comunhão online, não somente por uma direção do governo, não por uma direção do prefeito, mas, acima de tudo, por entender que Deus está querendo cumprir propósitos. E por isso nós nos submetemos, não murmuramos, não questionamos, apenas tentamos caminhar em unidade com aquilo que o Senhor está fazendo e fazendo assim convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 29, do verso 4 ao verso 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeira coisa que eu destaco aqui é que existem cativeiros na nossa vida que o Senhor nos permite viver. Nesse caso não foi da vontade soberana, não era a vontade soberana de Deus que o seu povo estivesse no cativeiro, oprimido pela Babilônia. Mas foi mais uma vez a manifestação do amor de Deus para com o seu povo, levá-lo cativo à Babilônia. E o Senhor leva o seu povo cativo à Babilônia com o objetivo de resgatar o seu povo. Olha que coisa linda! Quando o cativeiro que o Senhor nos permite passar tem o intuito em amor de nos resgatar, nos alinhar e nos trazer novamente a Ele. E é isso que o Senhor tem como propósito aqui. Não é simplesmente ver o seu povo sofrer, não é ver o seu povo padecer, não é uma vingança de Deus para com o seu povo. Não, mas é um ato de justiça e amor, onde Ele, na sua justiça, Ele traz ao seu povo a oportunidade em misericórdia e em graça do seu povo reconhecer novamente ao Senhor como seu Deus, seu único e poderoso Deus. Então, aqui nós temos essa palavra no versículo 5, vai continuar dizendo assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que texto interessante. O povo de Deus está no cativeiro e a palavra do Senhor no meio do cativeiro não é de que eles seriam livres, não é de que aquilo iria acabar, muito pelo contrário, falsos profetas se levantavam tentando trazer para o povo uma palavra daquilo que o povo queria ouvir, onde diziam que esse tempo seria curto, de que a liberdade estava vindo, de que aquilo não iria perdurar. Porém, o Senhor traz uma palavra de direção ao seu povo, e nessa palavra ele deixa claro que aquele tempo iria durar por bastante tempo.
E isso é um choque, porque o povo fica no conflito daquilo que eles gostariam de ouvir e daquilo que o Senhor deseja falar. E muitas vezes nós deixamos de entender e discernir aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós em tempos adversos, em tempos de cativeiro, simplesmente porque o nosso coração está focado e dominado em ouvir a mensagem que nós queremos, aquilo que vai trazer conforto e consolo ao nosso coração, e ignoramos aquilo que de fato é a vontade, o propósito e a palavra de Deus. E nesse contexto de cativeiro, Deus diz ao seu povo e orienta o seu povo que mesmo no meio da escravidão, mesmo sendo escravos, estando como escravos ali na Babilônia, e dominados, porque ali o povo está dominado por um espírito de escravidão, e o que faz eles estarem dominados pelo espírito de escravidão é o fato de não estarem até então ouvindo a direção, a voz de Deus. Porque eles estão no cativeiro e assumiram para si o cativeiro. Não sonham, não crescem, não buscam, estão vendo o tempo passar. Estão aceitando o jugo babilônico, estão submissos, estão prostrados diante daquele cativeiro. E a palavra do Senhor embora que aquele tempo iria perdurar, mas a palavra do Senhor, ela é muito pontual, porque ela chama o povo a sonhar, chama o povo a caminhar, chama o povo a crescer quando ele diz, olha, se dê em casamento, deem os seus filhos em casamento, casem, tenham filhos, prosperem, plantem, colham. Olha que interessante, a palavra do Senhor, a direção para o seu povo no meio do cativeiro é algo mais ou menos assim, resumindo, não assumam para si o cativeiro, não assumam para si o cativeiro, mas caminhem sob a minha palavra, e sobre a minha palavra vocês caminham, vocês avançam, vocês prosperam, vocês se multiplicam. Sobre a minha palavra, vocês estão no cativeiro, mas vocês não são escravos. Vocês estão no cativeiro, mas vocês não são dominados pela voz, pela palavra e pela direção do inimigo. O que direciona a vida do povo de Deus, não importa em qual lugar estejam, é aquilo que o Senhor declara, é aquilo que o Senhor diz, é aquilo que o Senhor ordena. E nesses são dias onde o Senhor tem ordenado a sua igreja, se levante, se posicione, avance, caminhe, sonhe, cresça, se multiplique. Essa tem sido também a voz do Senhor para a sua igreja nesses dias adversos. Dias onde muitos deixaram de sonhar, muitos paralisaram a sua vida, muitos estão inertes diante de tantas pressões, medos, adversidades, frustrações, muitos se estagnaram diante do cativeiro. Cativeiro que pode ser o cativeiro do medo, o cativeiro da crise financeira, o cativeiro da incerteza, da insegurança. Mas a verdade é que para muitos, toda essa situação de pandemia tem se tornado um cativeiro ou estabelecido diversos cativeiros na vida de muitas pessoas. Mas a mim e a você, amados, que somos discípulos de Cristo, que somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos viver, não podemos aceitar nenhuma outra realidade que não seja alinhado com a palavra, a direção de Deus e com aquilo que o seu Espírito tem soprado e tem falado nesses dias à sua igreja. Então se posicione de uma maneira diferente. Então o que Deus está falando para nós também nesses dias? Amados, assim como naquele contexto do cativeiro babilônico, havia muitas vozes, muitos profetas, havia muita gente falando o que o povo queria ouvir. E nesses dias nós também estamos diante de muitas vozes, né? Nós estamos aí diante de muitos especialistas falando sobre o futuro econômico do país, falando sobre o futuro sanitário do país, falando sobre aquilo que há de vir,
Nós temos aí muitas vozes, amados, falando, determinando suas opiniões. Alguns são a favor da flexibilidade do comércio, da flexibilidade do isolamento, outros são radicais, precisa se manter isolados. Existem aí pessoas falando do tal lockdown, vamos então entrar em lockdown, e outros se posicionando, né, de maneira, assumindo que isso é algo inconstitucional. Então são muitas vozes e todos falam com muita certeza, com muita convicção, e eu creio que isso tem gerado na vida de muitos que não têm uma mente estável, que não têm manifestado a mente de Cristo, aqueles que têm um coração dividido. Para esses irmãos, possivelmente essa quantidade, esse excesso de vozes, esse excesso de informação tem gerado uma confusão absurda, uma confusão e uma angústia terrível. Por isso, meu amado, não importa a quantidade de vozes que estão sendo lançadas nesse tempo, não importa a quantidade de vozes que tem se levantado na nossa nação e no mundo para falar, para direcionar, para orientar. O que importa acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer voz, é aquilo que o Senhor tem falado por meio da sua palavra e através do seu Espírito. Talvez toda essa confusão que tem se estabelecido na tua mente, no teu coração, todas essas angústias que estão te dominando, a angústia via normal da nossa humanidade, mas quando nós estamos sendo dominados pela angústia, pelo medo, pela adversidade, querido, isso só mostra que nós estamos ouvindo muitas vozes, estamos deixando de ouvir e nos submeter e crer na voz do Senhor, naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está dizendo e daquilo que Ele espera de nós como resposta. Daniel capítulo 2, no versículo 21, diz assim: mudam as estações ou mudam épocas. Deus muda as épocas, Deus muda as estações, Deus destrona reis e Deus estabelece reis. Olha que interessante. Esse Deus que estabelece autoridades, que destrona autoridades, que estabelece, Ele levanta, Ele tira as autoridades, amado. Ele é a voz que nós precisamos ouvir acima de qualquer outra. Não estou falando aqui para ninguém se rebelar contra autoridades estabelecidas e instituídas, muito pelo contrário, precisamos orar por elas, nos submeter a elas, sim. Mas, queridos, nós não podemos nos guiar tão somente por elas, porque é o nosso Deus que estabelece e é o nosso Deus que destrona, é o nosso Deus que levanta e é o nosso Deus que faz cair. Então toda autoridade está sujeita à autoridade de Deus, toda autoridade foi instituída por Deus e toda autoridade está sujeita a ela. Por isso precisamos mais uma vez ouvir essas autoridades, mas sempre, acima de tudo, nos submeter àquilo que o Senhor traz ao nosso coração por meio do seu Espírito, através da sua eterna palavra. Então Jeremias capítulo 4 vai falar aí, 29, no versículo 4 vai trazer essa verdade, e aí eu vou reforçar com você o versículo 5 e 7, quando ele vai dizer assim, ó: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amado, dias de cativeiro, preste atenção nisso. Dias de cativeiro, Deus usa para mudar e quebrar mentalidades e sofismas em nós. Em dias de cativeiro babilônico, amado, Deus quebrou a mentalidade de escravos do seu povo. É isso que Deus está fazendo com essas orientações. Quando Deus traz essas orientações acerca do que o povo deveria fazer, Ele está quebrando
o engano de uma mentalidade de escravidão. Quando ele direciona o povo para um futuro, para uma liberdade, quando ele estabelece o povo e direciona o povo a prosperar, a avançar, a crescer, ele está quebrando a mentalidade enganosa que já havia se estabelecido sobre o seu povo. E aí, querido, muitos querem sair do cativeiro, E eu vou te falar uma coisa, não sei qual é o cativeiro que você está vivendo nesse tempo. Talvez você está vivendo um cativeiro espiritual, aprisionado espiritualmente. Muitos estão vivendo cativeiros emocionais, sentimentais. Você está aprisionado. Talvez muito antes de toda essa pandemia, você vive um cativeiro emocional, seja por um relacionamento, seja pelos seus medos e angústias, seja por uma depressão. Outros estão vivendo cativeiros realmente físicos. Mas, amado, eu vou te falar uma coisa que eu creio profundamente. Tirar você do cativeiro não é difícil. Tirar você desse cativeiro não é difícil. O grande desafio não é você sair do cativeiro. O grande desafio é tirar o cativeiro de você. O seu desafio não é sair do cativeiro. O seu desafio é permitir que a mentalidade de escravidão saia de você. Quer ver uma coisa? Quando o povo de Israel estava aprisionado no Egito, a gente está tratando aqui da Babilônia, mas antes ele esteve aprisionado no Egito. Quando ele estava cativo lá no Egito, o povo foi liberto de uma maneira bem interessante. Acontece todo o processo onde Moisés vai falar a Faraó e ele vai tentando ali, convencer Faraó a liberar o povo hebreu ali do cativeiro. E o coração de Faraó é endurecido, mas esse processo, desde que Moisés começa a falar com Faraó, até a última praga, a praga dos primogênitos, e quando o povo sai de fato ali, começa a sair do Egito, a sair desse processo de escravidão, esse processo ele demora dias, e acontece muita coisa, são pragas e mais pragas, 10 pragas, coisas difíceis, coisas tormentosas ou tormentuosas, coisas complicadas acontecendo ali, desastres naturais e uma série de coisas que a gente olha hoje, a questão do coronavírus e se assusta, mas eu creio que o que eles viveram ali foi muito mais assustador do que o que nós estamos vivendo nesse momento. Mas só nesse processo, desde a primeira palavra de Moisés ali a Faraó, até o momento, de fato, do povo sair do Egito, da libertação de Israel do Egito, isso demorou dias. Ou seja, o processo de sair do cativeiro, de sair da escravidão, foi rápido, demorou dias. A grande questão é que para a mentalidade de escravidão sair do povo de Israel, demorou 40 anos. Sair do Egito, sair do cativeiro demorou dias, mas ser liberto do cativeiro mental, de escravidão, de cativeiro, isso demorou 40 anos. E não só demorou 40 anos, porque a verdade é que a maioria não conseguiu romper com essa mentalidade. Morreram longe do cativeiro, mas morreram debaixo da opressão da escravidão, porque eles continuavam a se portar como cativos, continuavam a se portar como escravos, continuavam a desejar a vida de escravidão, a ansiar por aquilo que eles entendiam de frutos ou algo bom que eles ainda viam no cativeiro ali do Egito. Então, sair do cativeiro não é o nosso desafio. O nosso grande desafio é vencer a mentalidade de escravidão. O nosso grande desafio é romper com a mentalidade de escravos, querido. E nesses dias você está tendo a oportunidade de, dentro de um tempo onde para muitos tem se tornado cativeiro, você tem a oportunidade de ir para Deus e identificar se ainda há em você espírito de escravidão. Não fomos chamados para escravidão, fomos chamados para liberdade, liberdade em Cristo Jesus.
Você, como filho de Deus, você, como discípulo de Cristo, foi chamado à liberdade. Não aceite nenhuma outra situação a não ser essa. Não aceite sobre você mais nenhum cativeiro, nenhuma opressão, nenhuma escravidão, porque para a liberdade fomos chamados. Somos livres em Cristo Jesus, queridos. Por isso, olhando para as nossas circunstâncias adversas, sim, elas são adversas nesses dias, convido a você a mudar a sua oração e não clame ao Senhor tão somente para que esses dias passem. Não peça ao Senhor para que nos livre daquilo que estamos vivendo e daquilo que poderemos ainda viver. Não, irmãos, eu creio que essa não pode ser a nossa oração principal. Não creio que essa deva ser a nossa oração principal. Mas talvez o Senhor está nos trazendo até esse tempo difícil, tempo adverso, exatamente como a manifestação do seu amor, como a manifestação da sua graça, misericórdia, sua graça amorosa, sua compaixão, para tirar de nós todo o espírito de escravidão, para nos libertar de todo o cativeiro que ainda nos aprisiona e que tem nos impedido de viver e desfrutar da liberdade que já foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ah, meu amado, o Senhor está trabalhando na vida daqueles que estão permitindo. O Senhor preparou para mim e para você nesse tempo dias de alinhamento, dias de restauração, dias de conhecer da sua provisão, de conhecer do seu amor, de conhecer do seu poder, de conhecer da sua majestade. O Senhor deseja se revelar a mim e a você de maneira sobrenatural nesses dias. O Senhor deseja se manifestar e se revelar poderosamente na tua vida, na tua família nesses dias. E um escravo, ele vai ter muita dificuldade de perceber isso. Um escravo, alguém que está limitado por um cativeiro. Quem está limitado pelo cativeiro não será capaz de enxergar e ver aquilo que Deus quer fazer. Voltando ao texto, o povo é desafiado a avançar, a construir, a se relacionar, a sonhar, a planejar, a plantar para colher. E você sabe que existe um tempo entre o plantio e a colheita. E o povo é desafiado por Deus a viver esse tempo. E eu trago para você também uma palavra semelhante a essa, e creio sim ser uma palavra da parte do Senhor. Querido, você já está aí na sua casa, aí possivelmente mais isolado ou menos ativo na rua, no dia a dia, está ficando mais por casa, espero em Deus que sim, há mais de 2 meses. E aí, querido, o que você tem feito nesse tempo, né? Em que você tem investido? Talvez a palavra do Senhor para você nesses dias seja semelhante a essa que Ele libera sobre o seu povo ali na Babilônia. Querido, é tempo de crescer, é tempo de multiplicar. Olha só, não parem de crescer. Essa é a versão que é utilizada pela Bíblia Viva. Na versão Bíblia Viva, a palavra é não parem de crescer. Na NVI é multipliquem-se, mas na Bíblia Viva é não parem de crescer. Amado, será que você nesses dias já cresceu, avançou? Será que nesses dias você aproveitou essa oportunidade para se aprofundar em Deus, para se alimentar de Deus, para crescer em Deus, para se tornar mais parecido com Cristo? Será que você tem aproveitado essa oportunidade para crescer, para avançar espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente? Não adianta ficar com medo, amado, de perder o emprego. Talvez você está aí angustiado, né, com a queda no seu salário. Alguns já tiveram aí a palavra de uma diminuição de 25% nos seus salários.
outros estão aí na grande preocupação de perder os seus empregos. Amado, viver de medo não resolve o problema não. É tempo de crescer, e crescer espiritualmente, mas também de crescer profissionalmente. Quem sabe o Senhor está permitindo você sair da sua área de conforto. Você já está aí há 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, estagnado, sem sonhos profissionais, não está glorificando ao Senhor, não está exaltando o Senhor na sua vida profissional. A palavra de Deus declara: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se o Senhor não está sendo glorificado na tua vida profissional, é porque há um desalinhamento. O Senhor precisa ser também glorificado na sua vida profissional. E aí você agora fica temeroso, com medo, e coloca toda a sua segurança e a sua expectativa na sua empresa, no seu patrão, no seu chefe, na sua empresa. Mas, amada, a grande questão é a sua segurança precisa estar no Senhor. E o Senhor pode estar declarando para você que esse é um tempo oportuno para você crescer. O Senhor quer fazer você crescer, você prosperar nesses dias. Eu creio profundamente que nesses dias o Senhor há de prosperar alguns. O Senhor há de liberar bênçãos espirituais sobre a vida de muitos do seu povo, homens e mulheres que estão sendo adestrados para liberar de Deus, provisão de Deus, para ser resposta de Deus na vida de muitos, para abençoar, para semear, para ofertar, para acolher, para cuidar de muitos. Então, meu amado, em nome de Jesus, se no teu coração você não é oprimido pelos bens, você não é oprimido pelas finanças, você não ama o dinheiro, se você é alguém que é liberto desse amor pelo dinheiro, querido, eu profetizo sobre a tua vida, que o Senhor te prospere, que o Senhor te abençoe ricamente, que você viva experiências de provisão sobrenatural. Eu creio que alguns irão prosperar, irão crescer financeiramente, profissionalmente, de maneira abundante nesse tempo adverso. Mas saiba que o Senhor quer te prosperar. Não é para que essa bênção fique retida sobre você, sobre a tua família, sobre a minha casa, sobre a minha família, mas é para que seja liberada de maneira generosa, em fé, sobre muitos. Amado, eu creio que quanto mais você for liberando, quanto mais você for derramando na vida de outros, eu creio que mais o Senhor irá derramar sobre a tua vida. E você há de se tornar um canal de Deus, uma resposta de Deus. Não apenas na terra da conquista, mas na igreja do Senhor Jesus. Mas também na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas que vão conhecer Jesus não apenas da tua boca, mas verão Jesus através da tua generosidade. Verão e conhecerão Jesus através do teu amor, não fingido, não apenas da boca para fora, mas com atitudes, ações, sabe, de maneira prática. Eu creio que muitos vão crescer nesses dias. Eu creio que muitos vão crescer ministerialmente. Amado, se você só sabe ter ministério dentro das 4 paredes, querido, é porque você ainda não entendeu para que o Senhor te chamou. Se você só sabe servir ao Senhor e ter ministério e fazer ministério debaixo de uma estrutura, querido, você ainda não entendeu nada. A igreja do Senhor Jesus, no processo onde ela era levantada, ela passou por muitas e muitas perseguições, ela passou por lutas sérias, não é por isso que a gente está passando não, ela era ameaçada, ela vivia tormentas de morte, ela era perseguida de verdade. Isso era sim dor e sofrimento, isso sim era angústia, isso sim era desculpa para parar, isso sim poderia ser desculpa para não continuar, isso sim poderia ser argumento para desistir. Mas ainda assim eles permaneciam indo de lugar em lugar, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Amado, se nós não entendermos que o nosso chamado não tem a ver com 4 paredes, com uma organização e com um templo, mas com uma vida de propósito, uma vida que honra o Senhor, uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida que manifesta a vida de Cristo na vida de outros, seja no mercado, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos.
Se você não entender isso, a sua fé, ela está desalinhada, ela está descompassada, ela está distante do propósito de Deus. O Senhor está nos fazendo crescer ministerialmente nesses dias. Você está correspondendo a isso, querido? Você está correspondendo a isso? Ou você está esperando a gente voltar às reuniões presenciais para você voltar ao teu ministério? Ou você está esperando a gente retornar às estruturas para que você possa ser usado, para que você possa ser usada por Deus? O Senhor quer te usar agora, querido, aí na sala da tua casa, na cozinha, para liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa que está do teu lado. O Senhor quer te usar agora para passar a mão no telefone e orar para alguém, ministrar sobre a vida de alguém, anunciar a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo a toda criatura. O teu ministério, ele não pode mais, amado, ele não pode mais, amado, estar cativo e aprisionado a uma estrutura de templo, a uma estrutura organizacional. Nós somos um organismo vivo, nós somos o corpo de Cristo. Você consegue ver o corpo de Cristo num cativeiro? Você consegue imaginar o corpo de Cristo aprisionado? Você consegue imaginar um Cristo que não sabe se mover, que não sabe se posicionar? Um Cristo que no momento onde a sociedade precisa, ele se esconde, ele se acovarda? Possivelmente não, porque esse não é o Cristo, esse não é o Senhor, esse não é o Deus a quem nós servimos. E aí você assume para você uma postura tão diferente da postura de Cristo. Você sabe por quê? Mentalidade de escravidão. Mentalidade de cativeiro. Mas o Senhor quer libertar você. O Senhor quer nos libertar. O Senhor deseja quebrar todo o sofisma que há na nossa mente. Para, em nome de Jesus, de ser dominado pelos enganos que se estabeleceram sobre a tua mentalidade. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Por isso, amado, assim como o Senhor direciona ali em Jeremias capítulo 29, amado, não pare de crescer, não pare de investir no seu futuro, não pare de sonhar, não pare de buscar prosperidade, não pare de viver propósitos, não pare de viver propósitos, não pare de viver propósitos, não pare com o processo que Deus começou de restauração familiar, um tempo de restauração no teu casamento, um tempo de restauração na vida de família com os teus filhos. Não pare de viver os propósitos. Deus estabeleceu e chamou homens para um tempo de cumprimento de propósito. Cadê os homens? Cadê os homens que já se perderam do propósito? Meu amado, em nome de Jesus, não aceite o cativeiro. É tempo, não importa se no Egito, não importa se na Babilônia, não importa se em Roma, não importa onde, você é chamado para viver propósito. Não aceite nenhuma mentalidade que roube de você a ousadia, a decisão e a convicção de continuar correspondendo aos propósitos de Deus para a tua vida. Quando Deus nos coloca em situação de cativeiro, nunca é para fazer de mim e de você escravo. Nunca, amado. Ele nunca nos coloca em situações de cativeiro, assim como na Babilônia, até mesmo no Egito. Não é para fazer de nós escravos, mas sim para nos ensinar a ser livre. Olha que coisa, que paradoxo. Ele nos coloca e ele nos leva ao cativeiro. Não é para fazer de mim e de você escravos, mas ele nos leva ao cativeiro para nos ensinar como é ser verdadeiramente livres. Como é ser verdadeiramente livres? O cativeiro é uma grande oportunidade de conhecermos da parte de Deus, não no nosso coração enganoso, mas da parte de Deus, a verdadeira liberdade. E eu convido você hoje a não aceitar mais ser subjugado por
todo e qualquer tipo de cativeiro, seja espiritual, seja emocional, que essa pandemia possa estar tentando estabelecer sobre a tua vida. Não aceite mais nenhum cativeiro, seja de qual origem, qual espécie for, que esses dias adversos possam estar tentando estabelecer sobre você. Por mais que as notícias sejam assustadoras, temerosas, sim, elas são. Por mais que as estatísticas mostrem um caos sanitário, um caos econômico se estabelecendo sobre a nossa nação e sobre a nossa cidade, creia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque nós vivemos de fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé, por aquilo que nós cremos, por aquilo que Deus declara, e não por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos. Ou seja, nós vivemos pela palavra de Deus, pela direção de Deus. Nós vivemos por fé e não pelas circunstâncias. E esse tem sido o nosso desafio, e esse tem sido o nosso chamado, né? Eu tenho chamado a igreja para essa verdade desde o início dessa pandemia. Não viver por vista, mas viver por fé. Viva por fé. Viva por fé. Amados, se nós não somos capazes de crer nos propósitos eternos de Deus para esse tempo, é porque nós não estamos crendo na obra salvadora e redentora de Cristo Jesus. Eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele me justificou, eu creio. Amado, se você não é capaz de crer que esses dias são proféticos e que esses dias são dias especiais para a igreja do Senhor Jesus, se você não consegue crer nisso, talvez você verdadeiramente não tenha crido que Cristo é o seu Senhor, crido na obra salvadora e redentora de Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver por fé. E fé, a nossa fé, ela não pode se resumir a um simples fato, mas é viver por fé. É toda a nossa vida, o nosso olhar muda, acima de tudo, a nossa mentalidade muda. Nós temos a mente de Cristo. Se pela fé você foi salvo, pela fé você vive. Então você foi salvo pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Pela fé nós caminhamos, pela fé nós caminhamos, pela fé nós avançamos. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, creia que esse tempo não saiu do propósito de Deus. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor é contigo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, Pai, clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, e declaramos que não aceitamos mais sobre nós nenhum engano onde o inimigo tente nos convencer que somos escravos de qualquer circunstância, que somos escravos de qualquer situação adversa. Não somos escravos do medo, não somos escravos de coronavírus, não somos escravos de pandemia, não somos escravos do inimigo, somos escravos por amor, escravos de Cristo. Nos colocamos nessa posição, aceitamos e nos submetemos ao seu senhorio, ao seu governo sobre a nossa vida. E eu te peço, Senhor, que enquanto igreja possamos nos posicionar em liberdade, porque foi para a liberdade que nós fomos chamados. Fomos chamados para a liberdade, não aceitamos sobre nós nenhum tipo de cativeiro. E eu quero te pedir, Senhor, que numa mentalidade de gente livre em Cristo Jesus, possamos caminhar pelas ruas da cidade, possamos liberar da nossa boca palavras de gente livre. Possamos, Senhor, liberar sobre, Senhor, a vida daqueles que carecem de Ti. A postura, a atitude, o amor de gente que foi liberta por Cristo Jesus. Te peço, Senhor, que possamos viver propósito nesses dias. Possamos, Senhor, sim, crescer, continuar crescendo, possamos avançar, possamos prosperar,
possamos, Senhor, viver os teus sonhos para nós nesses dias, e que a partir daquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará na nossa vida, Senhor, muitos possam olhar para nós e reconhecer o Deus ao qual nós servimos. Nós não vivemos pelos padrões desse mundo, nós não vivemos pelos padrões humanos, mas nós vivemos segundo a tua palavra, e para manifestar o teu poder, para manifestar a tua vida, para manifestar o teu caráter, e que aqueles que não te conhecem possam te conhecer através de um povo livre em Cristo Jesus, mesmo em tempos de cativeiro, que possam encontrar a liberdade que há tão somente em ti, possam encontrar olhando para nós, teu povo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu estou a correr pelos campos a te encontrar, como o rio a desaguar no mar. Minha alma se derrama em ti. Estou a correr pelos campos a te encontrar, como o rio a desaguar no mar. Minha alma se derrama, eu não preciso mais esperar. Oh, eu não preciso mais esperar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te